Olá, meu nome é Dejane Lopes e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo anterior, eu fiz uma introdução sobre o assunto do canal para melhor contextualização. A partir deste vídeo, eu vou falar com mais detalhes sobre cada sintoma da depressão e da síndrome de burnout. Neste vídeo, eu vou falar detalhadamente sobre o tipo de insônia que eu venho sentindo desde 2008. Eu costumava dormir sempre tarde, entre 23h30 e meia-noite. Antes disso, eu estava ou na TV ou no computador, mas nunca estive no quarto. Eu não tinha o costume de ficar vendo celular ou tablet na cama. Eu me deitava, logo apagava a luz e dormia em 5 minutos. E assim me mantinha dormindo quase a noite inteira, acordando só uma vez para ir ao banheiro. Depois disso, eu só acordava novamente às 7 horas da manhã, quando o despertador tocava. Acordava renovada, ou seja, relaxada, descansada, com muita disposição e muita energia. Essa era a minha rotina de sono quando eu não tinha insônia. Quando eu passei a ter insônia, o que mudou na minha rotina de sono é que eu passei a dormir a noite inteira sem acordar nenhuma vez, nem mesmo para ir ao banheiro. Isso parece estranho, porque quando eu ouvia falar sobre pessoas que tinham insônia, eu ouvia falar que elas não dormiam. Mas quantidade de sono não era um problema para mim. Eu dormia todas as noites cerca de 7 horas. Outra mudança na minha rotina de sono foi que eu parei de ter sonhos. Eu li uma vez num artigo científico que a gente tem um sono em ciclos de 5 fases. Na primeira e na segunda fase, a gente tem o sono leve. Na terceira e na quarta fase, a gente tem o sono profundo. E na quinta fase, também chamada de fase REM, é onde a gente tem os sonhos. Como eu não sonhava, provavelmente eu não conseguia chegar até a quinta fase do sono. E também, muito provavelmente, eu não conseguia chegar até as fases de sono profundo. Mas a principal mudança na minha rotina de sono foi que eu passei a acordar imensamente cansada. Na verdade, cansada é uma palavra que não dá significado para o que eu sentia. Porque quando a gente está cansado, a gente para, a gente relaxa, a gente dorme e acorda descansado, pronto para o novo dia. Por mais que às noites e aos finais de semana eu ficasse em casa, sem fazer nada, tentasse relaxar a mente e o corpo e dormisse, eu continuava cansada. Eu podia dormir 10, 15 horas ou mais que o sono não me restabelecia. Eu lembro uma vez que eu dormi 17 horas direto no final de semana e acordei com o mesmo cansaço. Portanto, o que faltava ao meu sono era qualidade. Essa insônia, mais cansaço, dores e ansiedade era um suplício. Havia muitas noites em que eu me deitava e pedia a Deus para me desligar da tomada só por uma noite. Era desesperador, porque eu já estava no limite de uma pessoa suportar tantas noites mal dormidas. Imagine ficar acordada durante 24 horas. Agora imagine ficar acordada durante 48 horas seguidas.
Imagine 72 horas seguidas. Era assim que eu ficava, completamente acabada. Eu passei a sentir sono o dia inteiro. Eu bocejava da hora que acordava à hora que ia dormir. E era daqueles bocejos enormes. Parecia que eu estava uma vida inteira acordada. Minha mente acordava enuviada. Era aquela sensação de atordoada e de fora de tempo. Olhos vermelhos e olheiras escuras passaram a fazer parte da minha expressão. O cansaço era visível no rosto, mas também no corpo. Era muito difícil levantar da cama. Eu não tinha energia, então eu levava horas até conseguir me levantar. E o sono foi se acumulando por semanas, meses e anos. Até hoje eu não durmo bem. Tenho pequenos períodos de melhora, mas não chega a 60% da qualidade de sono que eu tinha. Tudo na minha vida ficou prejudicado, tudo ficou comprometido. Tive pessoas próximas comparando uma noite de sono mal dormida delas com o que eu passava. São semanas, meses, anos dormindo mal. Definitivamente não tem comparação. Era terrível. Eu pensava, meu Deus, essa pessoa não tem a menor ideia do que eu estou passando. Ela não entendeu nada do que eu expliquei. E não eram só as pessoas comuns que não entendiam. Médicos e também outros profissionais de saúde não conseguiam compreender o que eu estava passando. Naquela época, eu pesquisava muito sobre os sintomas, né? E cada dica que eu encontrava, eu botava logo em prática. Então eu passei a ter uma rotina de pré-sono. Em dezembro de 2009, eu descobri uma neurologista, a doutora J, que era especialista em problemas do sono. Mas essa história vai ficar para um próximo vídeo. Bem, chegamos ao final desse vídeo e se você se interessou pelo assunto, curta, comente ou compartilhe. Toda semana tem um vídeo novo aqui no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho para você ser informado toda vez que eu postar um novo vídeo. Se inscrever no canal é gratuito. No próximo vídeo eu vou falar sobre o sintoma dor. Até lá!